nossa Bíblia e fazer aqui a nossa declaração. Glória a Deus. Levante a sua Bíblia e diz assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Amém. Glória a Deus. Queridos, quem aqui está com a vida mansa, está com a vida boa, que não está passando por nenhuma batalha espiritual, por nenhum problema aí? Levanta a mão aí. Ô, Glória, tem uma abençoada ali. Amém. Aleluia. É o primeiro. Glória a Deus. Amados, mas eu quero falar com vocês sobre batalhas espirituais. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. Existem vários tipos de batalhas espirituais que nós vivemos, batalhas físicas, sim ou não? Passamos por momentos difíceis, principalmente nesses últimos tempos, nós temos vivido dias difíceis, né? Porém, queridos, existem algumas batalhas que nós trazemos para nós, que nós provocamos essas batalhas nas nossas vidas com as nossas escolhas. Mas existem também algumas batalhas, né, que nós não escolhemos batalhar. E nessas batalhas, nós precisamos estar aliançados com o Senhor. Porque quando Ele entra na batalha, então a nossa batalha é ganha. Amém? É uma batalha que nós passamos por ela, mas nela nós não temos que pelejar, porque o Senhor, Ele peleja e guerreia por nós. Amém? Então, o tema da minha mensagem é: quando o Senhor decide entrar numa guerra. Amém? Então nós vamos entender aqui quando é que o Senhor decide entrar nas nossas guerras. Quando Ele decide lutar por nós. Então existem algumas coisas que acontecem que levam o Senhor a batalhar por nós. Amém? Então eu vou ler aqui a partir do verso de número 1. Vocês acompanhem comigo. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns dos que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Amém? Vou ler somente até aqui. Vocês podem já se assentar. Glória a Deus. Então, amados, como eu estava falando aqui sobre batalhas, sobre guerras, né? Sobre batalhas espirituais que nós vivemos, e também que Deus, Ele escolhe entrar nas nossas guerras. Porém, queridos, essa escolha depende muito, não do Senhor. A vontade de Deus é que Ele pleiteie todas as nossas batalhas e as nossas guerras. Mas depende de nós, depende das nossas escolhas, das nossas alianças. Então, se vocês perceberem aqui, a nossa leitura começou com um relato assim, olha, e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe. Então, depois disso o quê? Depois do quê? Né? Aí, então, a gente volta aqui alguns capítulos para entender depois do que aconteceu dos filhos de Moabe se levantarem contra o reino de Judá, contra esse reinado aqui do rei Josafá. No capítulo 18, tem ali um título que diz que Josafá faz aliança com Acabe, com o rei Acabe, que naquele período era o rei de Israel. Né? O reino estava dividido, então tinha o reino de Israel e o reino de Judá. Então ele fez aliança. O rei Acabe o incentivou a se aliançar com ele para lutar contra um determinado povo que estava subindo para lutar contra Acabe. E Josafá, queridos, eu disse aqui de manhã sobre o reinado de Josafá. Josafá era um homem de Deus, é um homem que, quando ele foi posto como rei, ele escolheu servir ao Senhor. Sabe, ele escolheu não seguir os mesmos caminhos dos reis anteriores, sabe, que levavam o povo a pecar, que levavam o povo ao pecado da idolatria, a adorar outros deuses, a se prostrar diante de outros deuses. Então, o rei Josafá, não, ele decidiu que o reinado dele seria baseado no reinado de Davi, do seu pai Davi. Então ele pegou para ele assim, eu vou fazer aquilo que o rei Davi fazia, que era servir ao Senhor, consagrar o reinado dele ao Senhor. Então, as primeiras coisas que ele fez foi consagrar o seu reinado ao Senhor. E isso, queridos, já é suficiente para atrair a presença de Deus para a vida dele. Já era suficiente para que o Senhor se voltasse para ele de uma forma diferente do que estava sendo com os outros reis. Deus estava então com o coração voltado para o rei Josafá, né? Inclinado, com o coração inclinado a agradar ao rei Josafá, por causa que ele escolheu se consagrar e consagrar o reinado dele ao Senhor. Então, uma das primeiras coisas que ele fez foi se consagrar ao Senhor e consagrar o seu reinado. E fazendo isso, gente, ele estava dizendo para o Senhor, Senhor, eu sou o rei. E um rei, ele tem autoridade, ele tem poder. Sim ou não? Tem poder. Porém, ele estava declarando, mas acima da minha cabeça, eu tenho o Senhor.
Eu tenho o Senhor que reina sobre mim. Queridos, não importa em que posição que nós estamos, não importa em que momento, sabe, bom, de honra nós estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer que o Senhor, Ele está acima nas nossas vidas, que Ele é o primeiro, que Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, porque tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Se nós conquistamos algo, se nós chegamos a uma determinada posição, é porque o Senhor nos levou a isso. Ele nos deu a graça e a honra de alcançarmos uma determinada posição, sim ou não? Principalmente no caso de um rei. E esse homem, então, ele aprendeu a honrar ao Senhor. E ele trouxe isso para a vida dele. Isso já fazia com que o Senhor estivesse com o coração inclinado a abençoá-lo em tudo que ele fosse fazer. Então, queridos, num determinado momento ele foi convidado a se aliançar com o rei Acabe. E nós precisamos, queridos, aí eu quero trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Precisamos ser inteligentes, né? Precisamos ser sábios. Porque, queridos, a gente precisa aprender, enxergar, até mesmo na Bíblia, os erros que as pessoas cometem e que nós não precisamos traçar ou trilhar esse mesmo caminho. Nós podemos usar isso, aí está a inteligência, em você ver alguém que errou e que não foi bom para a vida dele aquilo, e você então não fazer, não caminhar pelo mesmo caminho. Não buscar fazer as mesmas coisas, porque certamente o resultado vai ser igual. Não é? Então, se nós queremos ter resultados diferentes, precisamos agir de maneira diferente dos que estão errando. Senão nós vamos incorrer nos mesmos erros. Então esse rei, ele estava muito seguro de que o Senhor estava com ele. Mas num determinado momento ele não se preocupou, sabe, de buscar primeiro a direção de Deus. E ele logo se aliançou com Acabe. Mas, queridos, nós precisamos ter muito cuidado com quem nós formamos alianças. Nós precisamos ter cuidado com quem nós andamos juntos, com quem nós trazemos para dentro da nossa vida, para quem sabe nós decidimos dar crédito, né, e dar importância na nossa vida, porque nós somos resultado, queridos, das pessoas com quem nós convivemos. Sim ou não? Se nós convivemos com pessoas que são influentes e se aproximam de Deus, a tendência é que nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor. Mas se nós nos aliançarmos, se nós começarmos a andar com pessoas que rejeitam ao Senhor, sabe, que desagradam ao Senhor, a tendência é que o Senhor também fique impossibilitado de continuar nos abençoando. Porque no final a escolha sempre vai ser nossa. Nós é que determinamos aquilo que nós queremos para as nossas vidas, sim ou não? Então é o caso aqui, ele se aliançou com Acabe. Porém, queridos, nesse período aqui, Deus não estava em aliança com Acabe. Acabe, por diversas vezes, Deus havia levantado profetas para falar com ele, sabe, para falar que Deus não estava se agradando das atitudes dele, daquilo que ele estava fazendo não era bom. Então ele levantava profetas, e quando os profetas iam até ele para falar, ele calava os profetas. Ele não queria ouvir. E sabe qual era a ordem? Não era somente de calar os profetas, mas era de fazer com que aqueles profetas se tornassem profetas mentirosos e trouxessem para eles, então, para ele, falas e palavras que agradavam o seu coração. Que fosse aquilo que ele queria ouvir, não o que Deus queria ouvir. Então, queridos, nós precisamos entender que quando Deus levanta alguém para falar conosco, é porque é a vontade dele que precisa ser estabelecida na nossa vida. Não é a nossa vontade que precisa, sabe, ser colocada na boca de Deus. Não somos nós que mudamos as escolhas do Senhor, não. Ele é que determina aquilo que precisa acontecer na nossa vida. E cabe a nós obedecer. Cabe a nós ouvir e obedecer. E entender que aquilo que Ele vai fazer pode não parecer o melhor para nós naquele momento, mas com certeza é o melhor. Porque a Bíblia diz que Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós, e são pensamentos de bem
e não de mal. E vai nos dar o fim que desejamos. Muitas vezes, queridos, se nós olharmos para o nosso coração, nós não vamos conseguir enxergar de fato a vontade de Deus para a nossa vida. Porque o nosso coração é enganoso. A gente não consegue enxergar o que vai além da parede. Não é? Se tem uma parede na nossa frente, o que está atrás dela, você já passa a ser desconhecido para você. Mas Deus, na soberania dele, Ele vê todas as coisas e conhece tudo. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando Deus levanta profetas para falar conosco, profetas da parte dEle, que vêm para nos dar uma direção, nós precisamos entender que, ainda que seja uma correção, que é para nos dar o melhor, para nos dar a vontade dEle, é para estabelecer a vontade dEle sobre a nossa vida. E esse Acabe aqui, ele calava esses profetas. E fazia com que os profetas, então, dissessem mentiras para agradar a ele, diante do povo, para parecer que estava tudo bem, para parecer que a coisa estava boa. E quando Josafá, então, se une a ele, e ele chama aqueles profetas, e os profetas, diziam, ele chamou os profetas para testificar se ele deveria ou não subir à guerra. Isso porque o Josafá falou para ele, falou, escuta, tudo bem, eu vou fazer essa aliança com você. Mas nessa aliança, nós precisamos buscar a vontade de Deus. E então ele manda chamar os profetas dele. Mas, queridos, nós que somos do Senhor, aqueles que são do Senhor, que temos o Espírito Santo de Deus, quando alguém se levanta para falar em nome de Deus e não é aquilo que Deus mandou falar, o nosso coração se inquieta. Porque o Espírito que está em nós não testifica com o Espírito que está naquela pessoa, que é um espírito de mentira. E então, nós não podemos dizer amém e aceitar aquilo, né? Nós temos que questionar, falar, não, eu não estou sentindo paz nisso daí, eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo que habita em mim não está testificando com o que essa pessoa está falando. E aí Josafá, então, ele diz para ele, olha, por um acaso não tem profeta no meu meio? Eu vou mandar trazer um profeta que vai também falar a vontade de Deus. E manda chamar um profeta, se não me engano, chamado Miqueias. Ele veio e então ele falou, pode ir na batalha. Porém, você não vai viver, porque Deus não está se agradando daquilo que você está falando. E falou a verdade. Ele falou, você pode ir à batalha. É o que você quer. Queridos, Deus respeita aquilo que é a nossa escolha. Existe algo que se chama vontade permissiva de Deus. Não é a vontade soberana. A vontade soberana de Deus é aquela que nós ouvimos, entendemos e obedecemos, apesar de não ser o que esperávamos. Mas a vontade permissiva é quando nós endurecemos o nosso coração e falamos, não, vai ser desse jeito. Deus não vai colocar um anjo lá na sua frente para te impedir de fazer aquilo que você quer fazer. Ele vai permitir. Mas aí, nesse caso, você vai sofrer as consequências da sua escolha. Já não vai mais ser a escolha de Deus para a sua vida, mas a sua escolha. Porém, Deus permite. E aí, então, Deus falou na boca daquele profeta que ele poderia ir, porém ele não voltaria da guerra, ele ia morrer. Então Josafá, ele entendeu que Deus não estava se agradando do Acabe. Porém, amados, ele havia feito uma aliança. Então percebam o que eu disse para vocês, como é importante a gente se atentar para as alianças que nós fazemos, para as pessoas que nós trazemos para a nossa vida e fazemos alianças com ela. Tem momentos que fica difícil de você sair dessa aliança. Tem momentos, que depois que você disse sim para aquilo, fica difícil de você consertar as coisas, queridos. Àquela altura, Josafá já não podia mais voltar atrás, senão ele seria mais um, ele ia arrumar mais uma guerra para ele. Então, olha, percebam como ele trouxe para a vida dele uma briga. Tem gente que compra a briga de outras pessoas. Aquela briga não era dele, aquela guerra não era de Josafá, era do Acabe. Mas o Josafá, ele decidiu comprar essa briga. É muito complicado, queridos, quando você
traz para a sua vida uma batalha. Isso me lembra o pregador aqui que nos faz sempre usar o jargão do machado na cabeça. Toda vez que a gente vai falar sobre brigas e batalhas que você traz para a sua vida com a sua própria mão, nós nos lembramos. Veio um palestrante de fora, internacional, na nossa igreja, e ele contou uma experiência dessa, né? Ele falou sobre uma família que trouxe uma desgraça sobre a vida dela, porque escolheu defender, né, uma determinada situação. Então, ele falou assim, é machado na cabeça, é a pessoa que traz, o problema está lá na rua e ela vai lá buscar e traz para dentro de casa. Estava tudo bem, mas ela sozinha consegue trazer o problema para dentro de casa. Então, tem pessoas que são assim, que ao tomar partido, ela não se preocupa de olhar um lado, o outro lado, de ver de verdade se é para ela entrar de fato naquela batalha. E entra. E aí, amados, traz um grande problema para si. E no momento da batalha, quando eles decidiram ir, já havia uma trama, porque os reis que iriam subir contra Acabe estavam decididos a matar Acabe. Existem algumas batalhas em que eles só querem ganhar a guerra, trazer glória para si. Mas nesse caso especificamente, eles se juntaram e colocaram lá Vou esperar o irmão cumprimentar. Amém. Eles se juntaram e decidiram que naquele dia, então eles iriam matar o rei Acabe. Amados, num determinado momento, quando eles estavam perseguindo o rei Josafá, pensando estar perseguindo o rei Acabe, sabe, eles iam matar o rei Josafá achando que ele era o rei de Israel. E naquele momento, queridos, o rei Josafá, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e ele buscou ao Senhor na angústia dele, no momento da angústia, sabe? Reconheceu o erro dele e ele pediu ajuda ao Senhor. Então o Senhor colocou no coração daqueles homens que não era o rei Acabe. Então eles desistiram de investir contra a vida, né, de Josafá e foram atrás de Acabe. E naquele dia, queridos, esse rei morreu. Assim como havia dito o Senhor. Assim como o Senhor já havia determinado. Sabe, amados, sempre há oportunidade de nós deixarmos de fazer o que é errado e passarmos a fazer o que é certo. Sabe, e não há injustiça no Senhor, porque em todo tempo, sabe, Deus levantou profetas para falar para aquele homem que ele tinha que se voltar ao Senhor. Em todo tempo, sabe, ele de alguma forma, ele tentou resgatar novamente a vida do Acabe, mas ele não quis. Então, as nossas escolhas é que vão prevalecer na nossa vida. Se nós decidirmos deixar Deus, sabe, tratar, deixar o Espírito Santo vir na nossa vida e cumprir com o papel dele, que é nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que faz isso. Quando nós decidimos abrir o nosso coração para isso, então nós somos quebrantados e nos tornamos, então, arrependidos. E então nós damos ao Senhor a chance de mudar as nossas vidas, nós nos voltamos ao Senhor. Mas quando a gente endurece o coração, sabe, e não consegue, tem gente que não consegue admitir que está errado, admitir que aquilo que ele está fazendo está errado e não está agradando ao Senhor. Ele prefere, sabe, buscar, sempre colocar a motivação do erro dele em alguém. Eu estou agindo assim porque alguém fez isso comigo. Eu estou fazendo isso porque alguém me levou a fazer. Nunca a pessoa assume que ela está com problema e ela precisa se voltar ao Senhor e consertar aquela situação. Sim ou não? Então, enquanto nós endurecermos o nosso coração, queridos, vai chegar uma hora que as oportunidades se findarão. Por que eu estou falando aqui sobre alianças? Porque é através das alianças que nós escolhemos fazer que Deus decide se Ele vai estar conosco ou não. Dependendo da escolha que você fizer, Deus vai lavar as mãos. Ele vai lhe permitir.
mas ele não vai assumir essa guerra, essa batalha. Essa batalha já não vai mais pertencer a ele. Essa batalha vai ser sua. Você vai ter que lutar, você vai ter que ir sozinho. E, amados, coisa triste é nós, lutarmos com a força do nosso braço. A batalha fica mais difícil. Então, eu estou falando sobre alianças porque hoje é um dia que nós afirmamos a nossa aliança com o Senhor. Hoje é um dia que nós declaramos que Ele reina sobre as nossas vidas, que nós continuamos em aliança com Ele, que nós continuamos participando da nova e eterna aliança que Ele fez conosco. Nós continuamos aceitando a vontade dEle sobre a nossa vida, continuamos declarando que queremos o reinado dEle sobre nós. Todas as vezes que você vem aqui e participa da ceia, como o apóstolo falou de manhã, a Santa Ceia, queridos, não é opcional. A Santa Ceia é para nos manter em aliança com o Senhor, porque aquele que não come e não bebe do sangue do Senhor não tem parte com Ele. Ele não assume uma aliança com você, se você não quer assumir uma aliança com Ele. Deus sempre vai respeitar a tua vontade. Então, a Santa Ceia é para isso, é para afirmar no teu coração que você está em aliança com o Senhor. Senhor, eu continuo querendo a tua vontade soberana sobre a minha vida. Eu continuo desejando que o Senhor me conduza, que o Senhor me guie. Então, o rei Josafá, queridos, ele saiu dessa guerra perdedor, ele perdeu a batalha. Essa foi uma batalha perdida, mas ele louvou ao Senhor, porque ele saiu de lá com o entendimento de que ele precisava escolher melhor as suas alianças. Aleluia! Glória a Deus! Pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus! Então, amados, por isso que aqui, esse capítulo 20 começa dizendo, e sucedeu que depois disso, depois que passou essas coisas, depois desse dia difícil, depois dessa batalha difícil que ele enfrentou. Então, ele pensa que agora está tudo bem. Sabe quando você pensa, agora acabou? Dá aquela respirada, Passou a batalha. O perigo passou. Aí vem uma notícia. Aí vem aqui, Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que eles já estão em Tamar, que é em Gedi. Ou seja, eles não estão pensando em vir contra você, eles já vieram. E eles estão chegando. A notícia foi essa. Vem aí, e eles são em número grande. É uma batalha muito grande. Mas nesse caso, meus queridos, aqui Josafá, ele não fez nada para trazer esse problema para a vida dele. Aquilo ali era uma guerra, alguém que queria pleitear o território que Deus havia dado para ele. Muitas vezes nós conquistamos coisas que o Senhor nos dá, o Senhor nos põe em condições de conquista, e o inimigo ele não fica feliz com isso, ele quer tirar de nós. Porém, aqui diz que Josafá, quando recebeu essa notícia, ele temeu, no versículo 3 assim, então Josafá temeu, ele teve medo. Mas ao sentir medo, o que ele fez? Ele foi buscar ao Senhor. Dessa vez, queridos, ele não foi tomar uma decisão própria, ele não queria mais, saber de tomar uma decisão sozinho, sem a direção de Deus. Ele foi então buscar ao Senhor. Ele sabia, essa guerra que está se levantando contra mim, de mim mesmo, eu não tenho condições de lutar essa guerra. Mas eu tenho um Deus, eu tenho um rei, que ele reina sobre mim, que tem um exército poderoso, e que pode todas as coisas. E eu vou então invocar a presença desse rei, porque ele vai me dar essa vitória. Essa era a certeza que Josafá tinha no coração dele. Então, queridos, uma estratégia de Josafá, muito legal, é que ele era um homem que buscava ao Senhor, ele tinha intimidade com Deus. E aí ele, quando entra na presença de Deus para orar, sabe o que ele faz? Ele fala para o Senhor, lembra, Senhor, que essa terra aqui,
Foi o Senhor quem nos deu. Foi o Senhor quem nos introduziu quando o Senhor nos tirou lá do Egito. Aí ele começa a lembrar ao Senhor que eles estavam ali porque o Senhor os havia colocado naquele lugar. Queridos, sabe onde, se você vive na direção de Deus, se você vive, sabe, buscando a direção do Senhor, obedecendo ao Senhor, onde Deus coloca você, o homem nenhum pode tirar, querido, sabe? Deus não pode tirar aquilo que, o inimigo não pode tirar aquilo que Deus te deu. Porque são coisas que o Senhor já estabeleceu para a sua vida, ainda que Ele tente, Ele não tem poder para tirar. E se você, sabe, reconhecer isso e falar, Senhor, foi o Senhor que nos plantou, foi o Senhor que me deu esse trabalho, Senhor, e está o inimigo se levantando, tentando tirar isso de mim, foi o Senhor que me deu essa família, e está aqui o inimigo se levantando, tentando ceifar a minha família, tentando tirar ela de mim, sabe? Você declarar para o Senhor, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Eu não tenho condições de fazer nada, mas o Senhor pode todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele lembra ao Senhor que ali naquele lugar houve uma consagração. Sabe, ali se tornou um santuário, né? Deixa eu ver aqui para você, aqui no versículo 8, ó, e habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo, olha, no dia da consagração daquele templo, a oração foi assim, ó, se algum mal nos sobrevier, se espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Já tinha uma palavra, já tinha um decreto sobre aquela casa, sobre aquele templo, sobre aquele santuário, de que todas as vezes que eles estivessem angustiados, que eles estivessem sofrendo uma demanda, sabe, algo que o inimigo estivesse trazendo sobre eles, eles então se dirigiriam até aquele lugar, orariam ao Senhor e o Senhor os ouviria. Amados, essa é a nossa Jerusalém aqui, ó, é o nosso templo. Sabe, todas as vezes que nós trazemos uma demanda diante do Senhor, nós ouvimos aqui esse testemunho maravilhoso da Márcia. Sabe, ela teve um diagnóstico, mas ela não se calou. Ela falou, não, eu tenho uma igreja. Eu pertenço a um povo, eu pertenço a uma família, e eles vão orar, porque Deus já falou que Ele ouve a oração naquele lugar. Então existe algo estabelecido sobre a casa do Senhor, uma palavra de que se você vier buscar ao Senhor, você vai sair daqui vitorioso. Então todas as vezes que você entrar por essas portas, saiba que o Senhor ouve a tua oração, que o Senhor está com os ouvidos inclinados para te ouvir e te dar a vitória. Amém? Então, aleluia. A única coisa que Josafá fez aqui foi lembrar o Senhor. Lembra, Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor. Juraste o teu amor. É isso aí, meu bem. Lembra o Senhor, que Ele diz que te ama, que Ele vai te dar o socorro no momento da sua angústia, Ele está presente. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, Ele fala para agora, Senhor, tinha um povo, olha só, deixa eu abordar isso aqui que é importante também. Esse povo que subiu contra eles, que o inimigo que se levantou contra eles, era um inimigo permitido. Ele tinha permissão para fazer aquilo. Sabe por quê? Porque quando Deus deu essa terra para eles, e Deus falou para eles, olha, conquistem. Era para eles conquistarem. Quando eles saíram do Egito, eles tinham a promessa de uma terra que manava leite e mel. Tinha lá gigantes, mas Deus os deu aquela terra. E onde eles pleiteassem, onde eles fossem, os inimigos deles seriam vencidos e eles teriam que tirar todos os povos daquela terra. Porém, queridos, eles não tiraram. Alguns eles deixaram. E esses alguns aí voltaram. Sabe aquelas coisas que nós permitimos? Que a gente acha que não tem nada a ver? Que você fala assim, isso daqui não vai interferir na vontade de Deus para a minha vida. Isso daqui eu posso permitir.
porque isso daqui não vai mudar a minha vida. Eu sou crente, eu que vou influenciar. Meus amados, toma cuidado. Toma cuidado com aquilo que você permite entrar dentro da sua vida. Toma cuidado com aquilo que você permite, sabe, fazer parte da sua vida. Porque, queridos, ele vai vir, porque você permitiu. E essa permissão que você deu, ela vai se tornar algo grande. Eu vou aproveitar, eu sei que o meu horário aqui está puxado, porque você me entregou tarde. Viu, meu bem? Igual você fez de manhã. Então, não briga comigo, gente, que se eu passar um pouquinho do horário aí. Mas é importante eu dizer para vocês. Tem uma ilustração que a gente costuma contar do prego. Quem conhece aqui a história do prego? A história do prego é o seguinte. Tinha um casal muito feliz. O casal havia acabado de casar. Compraram uma casinha. Feliz da vida, porque comprou uma casa. E quando eles chegaram naquela casa, arrumaram a casa, deixaram a casa toda bonitinha, preparada para recebê-los, né? Quando tivesse o casamento, eles viriam morar naquela casa. E um dia, quando eles entraram na casa, tinha lá um preguinho. Não é isso, meu bem? Ele pediu a permissão. Ah, sim, verdade. Ele bateu um prego lá, um parafuso, colocou na parede. E ele então ia pendurar um prego lá. Porém, queridos, antes dele comprar, tinha ali uma entidade maligna que morava naquela casa ali. E quando ele viu aquilo, ele se assustou e falou: sai da minha casa. Aqui eu não quero você aqui dentro, não. Não, mas essa casa aqui era minha. Não, mas eu comprei a casa, agora a casa é minha. Então, você tem que ir embora. Aqui você não vai ficar. E aí ele fala para ele assim: tá bom, mas eu quero alguma coisa. Me dê alguma coisa aí para eu ir embora. E ele: não vou te dar nada, não vou te dar. Esse prego, eu só quero esse prego. Dá esse prego para mim. Aí a pessoa, querendo se livrar dele logo, né? Falou assim: tá bom, pode pegar o prego. O prego eu deixo. Permissão. Ele permitiu que aquele prego, então, fosse daquela entidade. E ele foi embora. Foi cuidar do casamento. E quando ele chega naquela casa, que ele abre a porta daquela casa, meu querido, aquele cheiro insuportável, um fedor muito grande. E ele não conseguia entender, deixou a casa limpa, a casa era nova. E de repente, quando ele olha na parede, pendurado naquele prego, tinha lá uma carniça, um animal morto. Já em putrefação, já fedendo. Então, aquilo empesteou a casa inteira. E quando ele vai todo nervoso tentar tirar, aí aquela entidade diz: não, aqui não. Aqui você não toca, porque o prego é meu. Você me deu esse prego. E conclusão, queridos, por causa de um prego, ele perdeu a casa. Porque não tinha como conviver numa casa com um cheiro insuportável daquele. Ele perdeu a casa por causa de um prego. Isso é uma ilustração. Mas nos nossos dias, na nossa vida, no nosso cotidiano, pequenas permissões que nós damos, pequenos avais que nós damos, sabe, sem buscar a orientação de Deus, sem saber se aquilo de fato agrada a Deus ou não, isso pode nos fazer perder toda uma vida. Toda uma batalha, toda uma vitória que Deus tinha para as nossas vidas. E aqui, era o que estava acontecendo. Aquele povo que eles permitiram ficar na terra prometida, foi crescendo. Quietinho eles ficaram lá, eles foram crescendo, foram se aliançando, foram ficando fortes. E fortes o suficiente para vir contra eles. Sendo que eles não podiam ganhar aquela guerra. Então, entendam como é importante nós não permitirmos coisas que desagradam ao Senhor entrar dentro da nossa casa, entrar dentro da nossa família, sabe? Entrar dentro da nossa vida. Permissões são perigosas. Perigosas. Sabe? Pergunte ao Senhor, o que você vai trazer para dentro da tua casa? Vai agradar ao Senhor? Ou aquilo que você está permitindo vai te trazer futuramente um grande problema? Então, aí agora ele coloca diante do Senhor. Não foi algo que ele fez, não foi uma escolha dele. Mas as escolhas dos antepassados deles estavam ali, vivas e presentes.
influenciando a vida dele naquele momento. Então ele busca ao Senhor, ele coloca diante de Deus e fala para o Senhor: Senhor, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Sabe, queridos, isso me faz lembrar do Salmo 121, que diz: olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, sabe? Os nossos olhos têm que estar postos ao Senhor. Não faz isso não. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor, sabe? Nós temos que estar buscando do Senhor aquilo que Ele tem para a nossa vida. É Ele que vai me dar o socorro. Então, por que eu vou pedir, buscar auxílio onde não vou ter, onde não vou estar? Para de ficar me mostrando isso aí, desliga. Ele está me mostrando que meu tempo acabou ali, gente. Misericórdia. Então, nós precisamos parar de buscar ajuda, auxílio em quem não pode nos ajudar. Ainda que seja, sabe, em forma de murmuração, vai murmurar com o Senhor. Sabe, entra lá no teu quarto e fala: Deus, o Senhor está vendo o que está acontecendo mesmo? De verdade, o Senhor está enxergando o que está acontecendo? Está vindo aí o inimigo contra a minha vida. Mas não fale isso para quem não pode te ajudar. Para quem não pode resolver os seus problemas. E aqui, queridos, o que é tremendo é que ele não fez isso sozinho. Josafá não fez isso sozinho. Ele fez isso diante de toda a congregação. Ele sabia, queridos, que aquilo que estava para acontecer envolvia todos naquele reinado. Todos iriam sofrer. Lembra da Esther? Né? O que levou a Esther a convocar o jejum, a convocar o povo em oração, não era algo que ia acontecer com ela só. Não era porque todo mundo ia se movimentar em favor dela. Não, era algo que iria mudar toda a vida do povo de Deus. E através do jejum, através da conclamação da oração, ali o Senhor estabeleceu a vitória para todo o povo de Deus. E aí aqui também não foi diferente. Quando então ele faz essa oração, a resposta de Deus, ela vem, queridos. Quando nós nos propomos a buscar ao Senhor em oração, em jejum, sabe, Deus envia a resposta, Deus manda a estratégia. E aqui então, Deus então dá uma estratégia para esse povo. Vem com a resposta. Então ele levanta, aqui é um profeta do Senhor. Versículo 14, acompanha comigo aí, ó. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, aleluia, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então, quando ele conclama aquele jejum, a resposta de Deus é: vai, pode ir, mas eu também vou com você. Diferente da resposta que ele teve quando estava aliançado com Acabe. A resposta foi: vai, mas vocês vão morrer. Agora, aqui não, vai. E vocês vão ficar parados e vão contemplar a vitória que eu vou dar para você. Então, amados, se prepare para receber a vitória do Senhor, sabe? Se consagre ao Senhor, aleluia. Se consagre ao Senhor, sabe? Coloca a sua vida diante dEle e você vai experimentar, enxergar a salvação de Deus sobre a tua vida. Aqui no versículo 20, ó, ele então levanta cedo, ele obedece, ele recebeu uma direção, recebeu uma estratégia de Deus. E então ele vai e obedece e diz assim, ó: e pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse. Aí
amados, ele se levantou. Já não temia mais, já não tinha mais medo, já não tinha mais, sabe, o tremor. O que ele tinha ali era a confiança de que Deus estava com ele. E então ele obedeceu e ele se levanta diante do povo e diz assim, ó: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Como o pastor Marcelo Júnior disse aqui, a prosperidade, amados, principalmente nesse caso aqui, não estava ligado a ter dinheiro, mas ligado a ser próspero, naquilo que intenta o seu coração, naquilo que você coloca, você ser bem-sucedido, você ter respostas positivas na sua vida. Então, se você crer nos profetas do Senhor, lembrem-se aqui do que eu falei, existem profetas que são profetas do Senhor, que independente do que Ele traga para você, é de Deus. Receba e obedeça ao Senhor e você vai prosperar na sua vida, você vai crescer na sua vida. Deem ouvidos, aqui diz para você, crer no Senhor, que você vai ficar seguro. E então que você também creia nos profetas do Senhor, para que você seja bem sucedido nas suas batalhas. E aí, amados, olha só a estratégia do Senhor. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo de diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. O nosso dever, sabe, a nossa parte nessa guerra é adorar ao Senhor, é louvar a Ele, é agradecer a Ele, sabe, é ter um coração grato, puro, diante dEle em adoração. Então, amados, quando você estiver passando por batalhas, pegue o exemplo do Paulo e do Silas lá na prisão. Louve ao Senhor e aí essas cadeias se abrem, as portas, né? Os grilhões são quebrados quando você louva a Deus. O nosso papel, queridos, é crer no Senhor, é adorá-lo, é louvar ao nome dEle. E hoje é um dia propício para você fazer isso. Nós vamos agora participar da mesa do Senhor. E nós vamos dizer para Ele: Senhor, nós aceitamos o Teu reinado. Nós queremos o Teu reinado sobre a nossa vida. Nós queremos Te louvar nesse dia, porque o Senhor tem uma aliança conosco. Porque o Senhor está conosco e está pleiteando aqui as nossas guerras. Amém? Você quer fazer isso junto comigo? Glória a Deus, fique em pé no seu lugar e vamos orar ao Senhor, aleluia. Ore a Deus nesse momento, sabe? E declare que Ele é Senhor na tua vida, amém? Que você não abre mão dessa aliança, que você não quer fazer aliança com nenhum outro Deus, a não ser o Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nós colocamos diante do Senhor aqui o Teu povo, os Teus filhos, Pai, que vieram à Tua casa nessa noite, ó Deus, para afirmar a aliança deles com o Senhor. Ó Pai, nós queremos declarar que nós desejamos o Teu reinado sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, venha, Senhor, reine sobre nós. Senhor, toma conta das nossas vidas, nos direcione, dá-nos, Senhor, a Tua vontade que é soberana. Nós não queremos, Senhor, a nossa vontade, mas queremos a Tua vontade estabelecida sobre as nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável para nós. Senhor, nós declaramos nessa noite, Pai, que continuamos, Pai, em aliança com o Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração em forma de louvor, de gratidão, Pai. Os nossos lábios, Senhor, adoram ao Senhor, porque nós temos o nosso coração grato, e o louvor, Senhor, é fruto de lábios, Senhor, que agradecem ao Senhor. Nós somos gratos ao Senhor. Recebe, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia.